Beleza, gente? Vamos iniciar aqui. Abrir o MATLAB. Vocês devem ter o MATLAB online aí, né? Pelo que a gente conversou na aula passada, né? Então hoje nós vamos criar vetores, linha, vetor, coluna, saber como criar um vetor, né? Para quem não identifica e não sabe o que é um vetor ainda, já vamos identificar aqui o que é esses vetores aqui. Então vamos abrir o MATLAB. Né? Nós temos então o MATLAB aberto. Acho que por aqui vai ficar melhor de visualizar. Né? Então aqui nós temos nosso Command Win, a nossa página inicial, onde a gente faz as nossas simulações, nossas programações. Né? Aqui alguns programas que eu já tenho salvo. Tá? Aqui nós temos então a nossa área onde vai aparecendo nossas variáveis, né? Bom, como inserir vetores no MATLAB, né? Então vamos colocar aqui, ó, vamos lembrar da porcentagem, né? A porcentagem, vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui. A porcentagem aí, né? Eu posso fazer um comentário na frente da porcentagem que não vai aparecer no programa, né? Então podemos colocar ali, ó, como inserir vetores no MATLAB, ok? Então o que está escrito ali, certeza que não vai aparecer um comentário, né? Só relembrando, como é que eu faço tabelas, né? Vetores, por exemplo, eu posso escrever, né? Ó, vetor igual, né? Vou abrir conchetes. Ok? E vou escrever um vetor. Quem que pode ser esse vetor? Por exemplo, os números podem ser espaçados. Tá? Vou colocar aqui número 4, número 12, número 16, número 25, número 14. Né? Vou fechar o conchetes. Ok? E vou dar um Enter. Olha só. Então aqui nós temos o que? Um vetor. Olha o vetor que eu escrevi. Então, com espaço. Né? Posso escrever também um vetor da seguinte forma, posso colocar os mesmos números, ou posso ser números diferentes, por exemplo, 8, né? Posso colocar vírgula 45, vírgula, não precisa ter o espaço aqui, tá? 8,12,75, né? Vírgula 89, números aleatórios, estou pegando, fecho conchetes. Dou um Enter, né? Olha aí, também ele cria, né, um vetor com os espaçamentos no meio. Então, dessa forma eu posso criar um vetor, né, um vetor linha, por exemplo, e dessa forma. Qualquer uma das duas pode ser, né? Eu posso criar um vetor coluna. Vamos escrever aqui, ó, vetor coluna. Vou chamar de vetor coluna, né? Igual, né? Como é que eu crio um vetor coluna? Da mesma forma, né? Pode ser 12. Ponto e vírgula, 23, ponto e vírgula, 85, ponto e vírgula, 78, ponto e vírgula, 89. Fecho conchetes, olha só, nós temos agora um vetor coluna, né? Ou posso chamar, quando eu falo em vetor, eu falo em matriz coluna, matriz linha, matriz coluna, né? Então pode ser dessa forma que eu posso estar escrevendo uma coluna aí, ok? Ah, mas se eu não quero que ele apareça, por exemplo, né? Só quero guardar esse vetor, não quero que ele apareça. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vou dar vou só copiar esse vetor aqui, ó. Só isso aqui, Ctrl C, né? E vou limpar a tela. Lembra que CLC limpa a tela? Olha aqui os meus vetores aqui, ó, né? Ele está guardando as informações. Vou colocar um Ctrl C. Se eu não quero que ele apareça, é só colocar um ponto e vírgula no final, né? Nós vimos na aula passada. Olha aí, ó. Ele só armazenou, né? Posso pegar aqui, ó, vetor. Vamos pegar o mesmo vetor aqui, vetor coluna, por exemplo, né? Vamos dar aqui um nome, ó, vetor coluna. Vou pegar o mesmo vetor. Só que para mim fazer um vetor coluna, eu preciso colocar ponto e vírgula, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ok? E agora eu vou querer sim que ele escreva esse vetor, olha aí, ó. Né? Não coloquei o ponto e vírgula aqui atrás, ok? Então, já aprendemos a fazer um vetor aí, né? Outra forma também de representar um vetor, né? Eu posso escrever assim, ó, vetor, estou nomeando a variável,
né? E de que forma que ele é? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para deixar registrado para vocês, né? Eu posso escrever assim, ó, vetor. Vou aproveitar e escrever bem certinho. Aí depois eu copio ele, né? Abro conchetes, M, Q, N. O que é cada uma dessas variáveis aqui, né? O M é o menor número. Vamos colocar assim bem subjetivo. O N é o último número. E o Q é o fator constante. O que é esse fator constante? Vamos fazer aqui, ó. Vou copiar, tá? Ctrl C, Ctrl V. Aquilo ali foi só uma informação que eu coloquei, não vai aparecer. Então vamos colocar aqui, ó. Eu quero que escreva, por exemplo, do número 2, né? Um vetor do número 2 até o número 20, por exemplo. E eu quero que ele faça de 2 em 2. O que é o nosso aqui? É o fator constante, ó. E vou dar um Enter. Vamos ver o que acontece. Olha só. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim por diante. Ok? Ah, tem outra forma de escrever isso? Né? Tem outra forma, sim. Se eu colocar o vetor aqui, ó. Dá para copiar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Em vez de eu colocar esses valores aqui, ó, eu posso escrever também 2, 4, 6, né? 8, 10, né? Posso escrever esses vetores também, ó, dessa forma, espaçados, né? Ele também vai compreender que ele está com uma diferença de 2 em 2 aqui, né? Vamos dar um CLC para dar uma limpada na tela. Tá? Bom, uma variável, por exemplo. Vamos colocar aqui também o comentário, ó. Uma variável. Vou escrever sem acento. Variável. Utilizando o linspace. Tá? O que significa esse linspace? Lá naquela apostilazinha que eu passei para vocês outro dia, lá tem todas essas informaçõezinhas ali, para vocês quiserem ter elas sempre em mãos para ir folhando e olhando, é interessante. Mas olha só o que é, por exemplo. É o XI, né? O X inicial, o X final, ok? E o N, né? Que é o número de variáveis, tá? Vamos colocar aqui sem espaço, sem nada, tá? Então, isso aqui, ó, vamos copiar agora aqui, então, sem o comentário, né, que é o ponto de porcentagem. Vamos colocar linspace. Quem é o número inicial? Podemos até escrever aqui, ó, xi, né, é o primeiro elemento, o inicial, aqui em cima. Vamos ver se eu consigo adicionar agora aqui o xi. Não consigo mais adicionar aqui, mas depois dava para ter colocado ali também, tá? Vamos ver aqui então. Vamos fazer então o xi. Quem que é o xi? Né? O xi é o meu primeiro elemento. Então quem vai ser o meu primeiro elemento? Pode ser o 1. Ok? Quem que vai ser o último elemento? Pode ser o 20. Ok? O número de variáveis que eu quero. Vou colocar que eu quero 5, por exemplo. Então vamos ver o que acontece. Vamos dar o Enter. Inválido. Vamos tentar aqui, vamos ver o que deu inválido. Linspace, variável, ok. Erro inválido, calling, variável, uso do parênteses, ok. Beleza, está me falando que aqui, nesse caso, está certo. Né? Quando eu quero usar o linspace, eu uso parênteses e não os conchetes, ok? Então até interessante que já vai dando esses erros aqui, tá? Porque o linspace é um parênteses. Olha só então, o que foi que aconteceu? Ele escreveu de 1 a 20 com intervalos, né? Dividido em 5, não com intervalos de 5, tá? Esse n aqui é o número de variáveis, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, dividiu em 5 variáveis, ok?
Se eu quero de 1 a 10, por exemplo, né? Ó, linspace de 1 a 10, né? Opa, esqueci de novo. Vamos mudar aqui para nossas parênteses. Ok? E aqui vamos colocar de 1 a 10, né? Olha só como é que vai ser, ó. 1, 3.25, 5.5, 7.5, né? Então dividiu isso aqui em 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. É um número de variáveis. Diferente de antes lá, que era o número, né? Que eu colocava lá, que era o fator constante, né? Aqui, ó, pode ver que daqui para cá aumentou quanto? 2.25. Daqui para cá, sabe que aumentou 2.25? Dá 4, né? Não aumentou. Então aqui é diferente, tá? Vou dar um CLC para limpar a tela, né? Lembra que o clear ALL limpa as minhas variáveis ali do lado. Viram que desapareceu daqui, tá? Vamos ver a variável, outra situação, variável vamos pegar a mesma situação também aqui, fazer mais uma, né? Vamos colocar aqui, ó, as chaves, abre e fecha os parênteses, né? Vai começar do 1, vai até, sei lá, até o 100, né? E eu quero que divida em 50 números. Então a ideia é que agora ele me liste 50 números de 1 a 100. Vamos dar o Enter. Olha aí, né? Tá aqui os 50 números, inicial 1, 100. Ok? Então fez essa divisão aí, né? Então se eu quero limpar, CLC limpa, olha ali minhas variáveis. Se eu quero limpar, clear ALL, limpei. Funções de entrada e saídas no MATLAB, vamos ver agora. CLC para limpar aquilo lá em cima também, ó, né? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o porcentagem, funções de entrada e saída do MATLAB. Lembram? MATLAB. Ok? O que está lá é uma informação, né? O que a gente vai aprender agora aqui, ó? São essas três situações. O DISP, ok? Nós temos o fprint f. Logo vai fazer sentido para vocês isso aqui, tá? O input. Lembram lá quando a gente estava trabalhando o Visual G, que vocês estavam meio perdidos, depois que a gente começou a aplicar, começou, né, ficar melhor, né? Bom, é isso que nós vamos aprender agora aqui, ó, funções de entrada e saída no MATLAB. Essas três funçõezinhas eu vou aplicar para vocês agora numa situação bem bacana, tá? Que a gente vai conseguir enxergar qual é o propósito disso. Bom, primeira coisa, aqui, ó, não é o lugar onde a gente faz as programações. Aqui a gente só faz os testes, né? Nesse command win aqui, ó, window, né? É onde a gente faz os testes. Onde eu vou abrir isso? Olha só, venho aqui em cima em new, abriu script, estão vendo? New script. Vou abrir, estão vendo que abriu aqui em cima? Olha o command win aqui. O que é esse editor on chiplet? Aqui é onde eu vou fazer a minha programação, onde eu vou desenvolver a minha programação, tá? Aqui fica a minha programação e quando eu dou um reproduzir, que é aqui no room, aqui em cima, ele vai reproduzir as informações aqui embaixo. Essa é a nossa tela preta lá do Visual G, tá? Então vamos começar o seguinte. Bom, então aqui é onde eu vou colocar o meu código fonte, tá? Ó, aqui é onde fica meu código fonte. Ok? O que é o nosso código fonte? É o nosso programa, né? Nossa lógica que nós vamos escrever aqui, né? Cada vez que eu dou Enter, ó, eu mudo de linha. E olha só, vou pegar um exemplo aqui para vocês, ó. Lembra que antes eu tinha feito isso aqui? Se eu dava Enter, eu não conseguia mais vir aqui em cima alterar. E agora eu consigo, ó.
Ok? Consigo fazer qualquer alteração. Até eu não rodar ele ou ele fica alterável. Ok? Bom. Vamos começar então aqui. Eu já vou ter trabalhado com vocês, antes de eu mandar esse vídeo para vocês, a função quadrática. Vou dar uma resumida. A gente vai precisar bastante de matemática aqui, tem que dominar os conceitos de matemática, tá? Então vamos lá. Vocês já sabem agora, porque eu já expliquei isso ali na aula online antes, tá? Então vejam só. Eu vou fazer um programa aqui agora, tá? Vou até apagar isso aqui, ó. Ok? O que vai ser o meu programa? Esse programa que eu vou fazer, programa serve ou é para calcular as raízes de uma função. Ok? Vocês já vão saber o que é função, vocês já sabem, na verdade, o que é função. Tá? Tô com um pequeno probleminha aqui de espaço-tempo, né? Como eu estou gravando isso aqui antes. Mas vamos lá. Então, programa é para calcular as raízes de uma função. Bom, então vamos lá. De uma função o quê? Vamos colocar uma função quadrática. É isso que o programa vai fazer. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro, uma função quadrática, né? Ela tem que ter o quê? Né? Ela tem que ter o A, o B e o C. Então vamos nomear aqui, ó. O A vai ser 1. Beleza? Ponto e vírgula. Eu só quero que ele guarde lá as informações, não quero que ele reproduza nada. O B vai ser 3. Ponto e vírgula. E o C vai ser menos 4. Ok? Pronto. Bom, essas são minhas incógnitas. Se eu quero descobrir as raízes, então agora eu tenho que fazer o quê? O delta, né? Quem que é o delta? É o B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ok? Ponto e vírgula. Tá? Porque eu não quero que ele faça nada, que ele só faça o cálculo. Eu não quero que ele já escreva. Porque se eu não colocar o ponto e vírgula aqui, ele vai calcular e já vai dar o valor aqui embaixo. Ó. Ele vai fazer o cálculo e vai dar o valor aqui embaixo. Olha só. Aqui, no caso, eu dei o Enter, não. Porque aqui é o lugar do meu código. Mas aqui embaixo, ó, ele vai falar delta, né? Vai falar delta e vai escrever a situação. Depois eu vou até deixar sem o ponto e vírgula agora. Tá? Vou deixar sem o ponto e vírgula e depois eu venho colocar o ponto e vírgula para vocês verem como é que fica. Tá? Então tá aqui, delta B ao quadrado menos 4AC. Ok? Aí nós vamos calcular agora quem que é o x1. Ok? x1, que é o nosso x' também, tanto faz. Mas vamos escrever x1, que é melhor aqui. Vamos colocar quem? B, menos B, né? Menos B. Mais raiz quadrada, que é o ESQRT. Lembrem a importância de eu ter falado aquelas informações para vocês semana passada. A raiz quadrada de quem? Do valor de delta, que eu já calculei aqui em cima, ó. Então vai pegar o valor que está aqui na frente do delta e vai colocar aqui, raiz quadrada do delta. Beleza? Bom, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o A. Muito importante agora, o que eu vou fazer? Primeiro, essa aqui não é a parte de cima da fórmula, então eu preciso falar, ó, é a parte de cima, preciso colocar mais um. Vocês estão percebendo uma coisa aqui, ó? Ó, quando que eu escrevo, ó, coloquei o menos, por exemplo, vou colocar o parênteses aqui, ó. Estão vendo que ele está riscando em cima, ó? Então o que é isso? É a palavrinha insert, a teclinha insert que está ligada de vocês aí, tá? Vou vir aqui, ó, vou colocar um parênteses, beleza? Ótimo. O menos B também vamos colocar num parênteses, porque é número negativo. Se o meu B for negativo, ele vai precisar fazer o jogo de sinal. Ok? Então, olha só. Parênteses, parênteses aberto e fechado. Parênteses aberto e fechado aqui. Então, ele vai calcular tudo isso aqui primeiro. E depois ele vai dividir por 2 vezes o A. Só que se eu deixar assim, ele vai dividir só por 2. Então, preciso colocar o parênteses também, que primeiro ele tem que resolver quanto é o 2 vezes A. Vou deixar sem o ponto e vírgula. O x duas linhas agora. Ou seja, o x2. Não é a mesma coisa que está aqui? Só que ele é com um menos, não é isso? Ó? Ctrl V.
Aqui, em vez de ser mais, ele vai ser menos. Pronto. X', x2'. Tá? Então, eu já tenho, então, quem é a minha função. Eu já sei quem é a minha função aqui. Posso até escrever quem que é a função aqui. Ó. Minha função é x ao quadrado. Vamos ver se ele fica ao quadradinho lá em cima. Fica. Mais 3x menos o 4. Então aqui, né, tirei quem que é o A, o B e o C. Essa é a minha função. Então quero descobrir as raízes dessa função. Pronto, agora vamos fazer o quê? Vamos botar rodar isso aqui? Como é que eu coloco rodar isso aqui? Aqui, ó, no Room. Bom, eu não salvei ainda, né? Mas eu vou clicar aqui para vocês verem como é que funciona. Vou salvar aqui. Room, tá vendo? Vou cancelar. Bom, aqui é para reproduzir esse programa. Ele ia reproduzir aqui embaixo, ó. Né? Vamos até dar um CLC aqui embaixo para limpar aqui também, ó. CLC, beleza? Tá limpo. Por quê? Quando eu bater para ele reproduzir, ele tem que reproduzir isso aqui e fazer o cálculo, me calcular as duas raízes, tá? Então vou dar aqui, ele vai me lembrar, você não salvou. Então como é que eu vou escrever um nome aqui, ó? Vamos dar um nome para isso aqui, sem espaço, olha que a extensão dele, .m, ó, é a extensão de um arquivo do MATLAB. Então ele vai ficar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, raiz da função, não pode cedilha nada, função quadrática. Quadrática. Tá vendo, ó? Tá um nome muito grande. Vamos mudar. Raiz da função. Da funcão. Vamos escrever assim, ó. Raiz da função, beleza? Vou dar um salvar. Eu já tenho uma pastinha aqui, ó. Eu vou tentar salvar aqui na minha área de trabalho, ó. Tá? Só para vocês verem, vocês não vão ter pasta ainda. Então, eu vou salvar na minha área de trabalho que não tem pasta ainda. Então, olha, vou dar um salvar. Tá? Olha, isso aqui que ele vai abrir para vocês. Ele vai dizer assim, ó. Olha, você não está salvando no lugar onde você tem a pasta. Então, o que vocês vão colocar aí, ó? ADD a uma pasta. Faça com que essa pasta que eu criei, né, faça parte também do MATLAB. Tá? Vamos lá na minha área de trabalho. Olha aqui onde é que está ele aqui, ó. Tá? Então eu fiz a minha área de trabalho, né, ser parte dessa função, beleza? Então vamos lá. Olha aqui embaixo, olha o que aconteceu, ó. Tá vendo que ele já reproduziu? Vou dar um CLC aqui para limpar a tela e vou dar um reproduzir de novo. Olha, ficou meio desorganizado, não ficou? Ó, o delta, então, o que ele fez? Ó? O delta, ele fez esse cálculo e colocou embaixo aqui, ó, que o delta é 25, que o x1 é 2 e que o x2 é menos 4. Beleza? Olha o que eu vou fazer agora. Vou colocar o ponto e vírgula aqui atrás. Ó. Eu não quero saber quem que é o delta. O que me importa é só o quê? É o x1 e x2. Vou pôr rodar de novo. Ó. Rodando. Ó. Estão vendo que agora não apareceu mais? Vou dar um CLC para limpar. Tá? Para ele aparecer sempre bonitinho aqui. Olha aí. Ó. Só apareceu agora o x1 e o x2. Ok? Se eu não quero que apareça o x1 e o x2, eu posso colocar aqui também. Ó. Vou pôr aqui o ponto e vírgula só para vocês verem, ó, ponto e vírgula. E vou rodar, ó. CLC. Opa. Vamos limpar e vou pôr rodar de novo, para vocês enxergarem bonitinho. Olha só, não apareceu nada, claro, ele só armazenou. Estão vendo que ele está armazenando aqui, ó? Cada vez que eu rodo, ele armazena aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, 1 e 4, ó. Ok? Então, eu vou tirar os pontos daqui agora, tá? E vou dar um rodar. Pronto, ó. X1 é 1 e x2 é menos 4. Beleza? Encontrei as raízes. Ok? Bom. Se eu quiser, vou dar um CLC aqui embaixo para limpar. Esse nome aqui, ó. Raiz funcão. Tá vendo aqui? Raiz funcão. Se eu escrever só o comando aqui, ó. Raiz, bem certinho como lá. Funcão. Olha, e dá um enter. Olha o que acontece. Aconteceu caca. CLC, raiz. Eu tenho outro salvo com raiz função ali, tá? Depois eu tenho que apagar, eu tenho outro nome, outro arquivo salvado com raiz função. Mas, né? Seria só pegar esse nome aqui, colocar aqui no script e fazer ele rodar também, tá? Só com o nome ele iria funcionar também da mesma forma, tá? Bom, agora nós deixávamos o nosso programa bem polidinho lá, bem organizadinho.
Então agora nós vamos começar a organizar, trabalhar com algumas variáveis, né, para deixar organizado isso daí, tá? Então vamos, por exemplo, analisar lá, ó. Vamos colocar, vamos começar a escrever aqui em cima, organizar isso daqui, né? Nós vamos falar agora da função disp, tá? Nome disp, que eu tinha colocado ontem, isso aqui, ó, vou escrever aqui só para vocês olharem, abre parênteses e fecha parênteses. Então, essa função disp é uma função de saída, tá? Dentro do parênteses vai o quê? O argumento, né? Que é uma variável, pode ser um texto, pode ser qualquer coisa, tá? Então, vamos colocar lá em cima assim, ó. Aqui em cima, ó. Vou dar um Enter e vou escrever disp, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses eu vou abrir duas aspas, ó. O que eu escrever dentro dessas aspas vai acontecer. Então, olha só. Calculadora, vou colocar calculadora de raízes de segundo grau. Beleza? Tudo que eu escrevi ali, né? Calculadora de raízes de segundo grau, é o que vai aparecer aqui. Vamos dar um rodar só para ver o que aconteceu? Vamos dar um CL, ou só vou apagar aqui, né? Olha só, vou pôr rodar. Olha o que apareceu já aqui, ó. Calculadora de raízes do segundo grau. E apareceu x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 4. Só que ainda não está apresentável. Então, entenderam o que é o disp? O disp, então, né? É para colocar, né? Escritas igual nós fazíamos lá com escreva, né? Escreva, escreval, tá? Bom, vamos dar sequência aqui para organizar e deixar ele mais bonitinho. Vamos aqui embaixo, ó. Vamos organizar isso aqui, ó. Isso aqui tá feio, né? Então vamos organizar isso aqui, ó. No x1 e no x2, né? Vamos colocar assim. x1 e x2 nós podemos colocar. Vamos pensar aqui o que a gente pode colocar. Esse input, né? Vamos colocar o fprint. Vamos escrever aqui, ó, aqui embaixo. Vamos colocar os pontos e vírgula aqui para não aparecer. Não vai aparecer mais isso aqui. Vou colocar rodar. Vamos limpar a tela aqui embaixo e vou pôr rodar. Olha só o que vai acontecer. Limpei e vou pôr rodar. Calculadora de raízes do segundo grau. Coloquei os pontos, não está aparecendo. E aqui embaixo, olha o que eu vou escrever. x1, ok? É igual. Tranquilo? x1 é igual. Vou colocar entre parênteses o quê? Aspas, dentro do parênteses as aspas, que é o que eu vou escrever. Né? Ok? Vou colocar então entre as aspas aqui, né? Beleza. E aí nós vamos escrever, né? Que é o nosso escreval, tá? Vamos colocar aqui na frente. O que nós vamos escrever, ó? Aqui tá me travando aqui, tô esperando um pouco para ver se destrava, mas beleza. Olha só, f print, ok? Fprint f. Vou abrir parênteses, vou fechar. O que é esse fprint f? Né? É o que eu vou escrever aqui dentro, ó. Lá o disp foi colocado um texto, da forma string, a variável, né? Ou um texto. Esse fprint f, ele é o comando que eu uso para puxar as informações. Então eu posso colocar aqui, ó, entre as aspas, raízes calculadas. Ok?
Dois pontos. Isso é o que vai aparecer escrito. Tudo que está entre aspas aparece escrito. Tá? Então, quem é as raízes calculadas? Eu vou colocar o símbolo de porcento, F, ok? Que eu vou, significa que eu quero escrever, né? Ele vai puxar a F e outra vez ele vai puxar outra informação. Então esse porcentagem F e porcentagem F é para escrever, ou seja, para puxar uma informação. Beleza? E quais são as informações que ele vai puxar? Beleza? Tudo isso aqui, ó, tá dentro da aspas aqui. Beleza? Então, olha só, ele vai escrever raízes calculadas e esse porcento F é para puxar as informações. Quais são as informações? As informações é só uma aspas, né? Coloco vírgula, vai puxar a informação x1, vírgula, vai puxar a informação x2. Ok? Vamos dar agora um rodar aqui para ver o que acontece? Olha só o que aconteceu aqui agora, ó. Raízes calculadas, escreveu o que está aqui, ok? Essa informação, ó, 2 pontos, ó, tá aqui. Essa informação aqui, ó, significa que ele vai pegar, para cada valor que eu quero colocar, se eu tivesse 3, eu teria que colocar porcento F e porcento F e porcento F. Então, olha só, esse porcento F está pegando essa informação do x1, esse porcento F está pegando essa informação do x2 e está escrevendo aqui embaixo. Ficou mais organizadinho agora, né? Então vamos dar sequência. Olha só. Tudo aquilo que a gente fez antes, olha só agora como ficou bonitinho, né? Calculadora de raízes do segundo grau. A raiz calculada é 1 e menos 4. Beleza? A gente não tinha lá no Visual G o escreva e o escreval. O que o escreval fazia? Jogava na linha de baixo. Tá? Depois vou fazer um exemplo aqui para vocês também, que aqui também dá para fazer, né, na linha de baixo. Mas aí depois eu faço um separado para vocês verem como é que é. Tá? A outra função que nós vamos trabalhar agora, vou dar um CLC aqui para dar uma limpada na tela, é a função input. Abre e fecha parênteses. Tá? O que é a função input? É uma função de input, é entrada, né? É uma função de entrada. Antes a disp era de saída, era que eu queria que saísse. Quais são meus valores de entrada que eu tenho aqui? Não são os valores de A, B e C? Agora eu vou tentar deixar isso aqui o mais maleável possível, para mim poder escrever quem são os valores de A, B e C, igual lá no Visual G, lembram? Então olha só, vamos começar aqui então, vamos tirar esse 1. Vamos tirar o 1 e vamos escrever o que aqui, ó? Input, que é entrada, de quem? Vou abrir e fechar, eu sempre abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, e vou lá dentro e escrevo. Agora o que eu vou falar? O que eu quero que apareça antes? Em vez dele pegar o número, ele vai falar, digite o valor de A. Ok? 2 pontos. Ponto e vírgula, que eu não quero que isso apareça, né? Que aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar depois o valor que vai estar escrito aqui, ó. Aqui eu vou repetir nos outros também, ó. Ctrl C, Ctrl V. Digite o valor de B. Ctrl C, Ctrl V, já está ali. Digite o valor de C. Beleza? Pronto. Só vamos mandar rodar para ver o que acontece. Rodando, olha lá. Tá vendo o que está aparecendo aqui, ó? Digite o valor de A. Tá? Então vamos lá. Quem que é o valor de A? Não era 1 antes? Deu um probleminha aqui. Line 3. Linha 3. Checando.
Input, ok, tá tudo certinho escrito. Abriu e fechou. Input. Ponto e vírgula no final, tá tudo certinho, né? E sintaxe erro, construção de matrizes. Bom, aqui sempre vai falar construção de matrizes porque o programa é uma construção de matrizes, tá? Deixa eu só ver aqui se tá. Vamos dar um espacinho aqui. Pronto. Era alguma coisinha que era um espaço ali mesmo. Vou até tentar voltar aqui, ó. CLC. Agora vamos ter que dar o valor de A, B e C aqui. CLC para dar uma limpada, né? Vamos tentar rodar de novo aqui. Calculadora de raízes do segundo grau. Digite o valor de A. Era 1. O valor de B era 3. E o valor de C não está saindo, ó. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Tá faltando ponto e vírgula aqui, ó. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos dar o valor de C aqui, CLC. Eu quero que ele saia bonitinho, né? CLC, né? Então vamos lá. Colocando rodar. O valor de A era 1. Digite o valor de B. Era 3. E o de C, menos 4. Pronto. Raízes calculadas, 1 e menos 4. Beleza? Bom, então o que nós fizemos aqui? Escrevemos então o nosso dispositivo aqui, que eu posso vir e alterar a qualquer hora, né? E colocamos rodar aqui. Se eu quero fazer um novo programa, o que eu faço? Né? Venho aqui. New, um novo script, e vai começar um novo script novamente. Ok? Então, nós temos essas situações. Bom, eu falei que eu ia mostrar para vocês, vou até abrir um novo aqui, ó. Tá? Um novo. Só para mostrar para vocês, por exemplo. O fprint. F. Ok? Isso aqui é o normal, que a gente usou antes ali, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vamos escrever alguma coisa. Vou abrir e fechar. Logicamente, abre e fecha o fprint fprint f, ok? Vou escrever alguma coisa aqui. Olá, pessoal da engenharia civil. Beleza? Escrevi isso. Vou dar um CLC aqui embaixo para limpar isso aqui. CLC, limpou, e vou pôr rodar agora. Ele vai pedir para mim salvar, né? Logicamente, vou salvar lá na minha área de trabalho, não tem problema, só para ele rodar, ó. Olá, pessoal da engenharia civil, tá vendo? Agora eu quero, por exemplo, vou escrever outra coisa. Fprint F, né? Vou abrir e fechar. Abre. Boa noite. Pronto. E vou dar um rodar aqui. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Rodando. Rodou, olha só. Olá, pessoal da engenharia civil. Boa noite. Estão vendo que tá tudo junto? Então, como é que eu faço para ele escrever na outra linha? Eu venho aqui no final dele. Eu vou escrever a barra invertida N. Ok? Barra N. Vamos por rodar. O N tá certo. Dentro da paradinha aqui, ó. Ponto, né? Vamos colocar um ponto só para ficar bonitinho. Barra N. E vou dar um rodar aqui agora. Olha só. Olá, pessoal da engenharia civil. Barra N.
vai pular para a próxima linha. É o nosso escreval. Ok? Ah, eu quero 2 espaços. Barra N. Mais um barra N. Vou por rodar. Tá vendo? Olha só. Daqui para cá, ó, vamos limpar CLC só para vocês verem a diferença.